Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus através da Bíblia e descansar, relaxar, ter paz no nosso coração, porque Deus quer conversar conosco. Nessa noite vamos ouvi-lo em Êxodo 36 ao 40. Êxodo 36. Bezaleel, Oholiabe e todos os artesãos a quem Javé tinha dado habilidade e destreza para executar os diversos trabalhos do santuário, realizaram o que Javé havia ordenado. Os artesãos recebem a coleta. Moisés convocou Bezaleel, Oholiabe e todos os artesãos, aos quais Javé havia dado habilidade e que estavam dispostos a colaborar na execução do projeto. Entregou-lhes pessoalmente todas as contribuições levadas pelos filhos de Israel, a fim de que executassem os diversos trabalhos do santuário. Os filhos de Israel, todas as manhãs, continuaram levando ofertas espontâneas. Um dia, os artesãos que trabalhavam no santuário deixaram seus trabalhos e foram dizer a Moisés: "O povo está trazendo mais do que é necessário para realizar os diversos trabalhos que Javé ordenou." Moisés então mandou dizer no acampamento: "Nem homem nem mulher, que ninguém mais prepare nem leve contribuições para o santuário." E assim o povo parou de levar as coisas. O que haviam levado era mais do que suficiente para realizar as obras. A tenda e a armação da habitação. Os artesãos que colaboravam construíram a habitação com as 10 cortinas de linho fino retorcido, de púrpura violeta, vermelha e escarlate, com querubins bordados. Cada cortina tinha 14 metros de comprimento por 2 de altura. Todas tinham a mesma medida. 5 cortinas estavam unidas uma à outra, e as outras 5 também estavam unidas entre si. Fizeram laços de púrpura violeta na franja da primeira cortina, que estava na extremidade do conjunto, e fizeram o mesmo na franja da cortina, que estava na extremidade do outro conjunto. Fizeram 50 laçadas na primeira cortina e 50 laçadas na extremidade da cortina, que estava no outro conjunto, de modo que as laçadas correspondiam entre si. Fizeram também 50 colchetes de ouro e uniram com eles as 2 cortinas, de modo que a habitação formava uma unidade. Fizeram também 11 peças de lã de cabra, para que servissem de cobertura para a habitação. Cada peça media 15 metros de comprimento por 2 de altura. As 11 peças tinham a mesma medida. Uniram 5 cortinas numa peça e 6 cortinas em outra. Fizeram 50 laçadas na franja da primeira, bem na extremidade do primeiro conjunto, e outras 50 laçadas na franja da cortina do outro conjunto. Fizeram também 50 colchetes de bronze para unir a tenda, formando assim um todo. Fizeram para a tenda
uma cobertura de peles de carneiro curtidas e uma cobertura de couro fino por cima. Fizeram para a habitação tábuas de madeira de acácia, para colocá-las em posição vertical. Cada tábua tinha 5 metros de comprimento por 75 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um no outro. Fizeram assim com todas as tábuas da habitação. Colocaram as tábuas para a habitação do seguinte modo: 20 tábuas para o lado do Negueb, no sul, e debaixo delas fizeram 40 pedestais de prata, 2 pedestais debaixo de cada tábua para seus 2 encaixes. No outro lado da habitação, no lado norte, ergueram 20 tábuas sobre 40 pedestais de prata, 2 pedestais para cada tábua. Para o fundo da habitação, do lado oeste, ergueram 6 tábuas. Puseram também 2 tábuas para os cantos do fundo da habitação. Ficaram unidas pela parte de baixo até a parte de cima, na altura da primeira argola. As 2 tábuas formavam assim 2 ângulos do fundo. Havia, portanto, 8 tábuas, com seus 16 pedestais de prata, 2 para cada tábua. Fizeram também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de cada lado, e 5 para o lado do fundo, o lado do mar. A travessa central ficou na metade das tábuas, atravessando-as de um extremo a outro. Revestiram as tábuas com ouro e fizeram de ouro também as braçadeiras, por onde passavam os varais, e cobriram de ouro também os varais. O véu. Fizeram ainda um véu de púrpura violeta, vermelha e escarlate, e de linho fino retorcido. Fizeram nele um bordado com figuras de querubins, e o colocaram sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro e provida de ganchos de ouro, assentadas sobre 4 pedestais de prata. Fizeram também, para a entrada da tenda, uma cortina de púrpura violeta, vermelha e escarlate, e de linho fino retorcido, com suas 5 colunas e respectivos ganchos, e revestiram de ouro os capitéis e as cintas. Seus 5 pedestais eram de bronze. 37. A arca, o propiciatório e os querubins. Bezaleel fez a arca de madeira de acácia, com 1,25 m de comprimento por 75 de largura e 75 de altura. Revestiu a arca de ouro puro, por dentro e por fora. Ao redor dela, aplicou um friso de ouro. Fundiu para ela 4 braçadeiras de ouro e as colocou nos 4 cantos inferiores da arca, 2 de cada lado. Fez também varais de madeira de acácia e revestiu-os de ouro, e colocou os varais nas braçadeiras em cada lado da arca, para poder transportá-la. Fez também o propiciatório de ouro puro, com 1,25 m de comprimento por 75 de largura. Nas 2 extremidades do propiciatório fez 2 querubins de ouro batido, um querubim numa extremidade e outro na extremidade oposta, e os fez de tal modo que formavam um só conjunto com o propiciatório, um de cada lado, cobrindo o propiciatório com as asas estendidas por cima. Ficavam situadas um de frente para o outro, o rosto voltado para o centro do propiciatório. A mesa.
Fez a mesa de madeira de acácia, com 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura e 75 de altura. Revestiu-a de ouro puro e aplicou ao redor um friso de ouro. Fez-lhe ao redor uma borda de 1 palmo de largura e, acompanhando a borda, um friso de ouro. Fez também 4 braçadeiras de ouro e colocou-as nos 4 cantos, correspondendo aos 4 pés. As braçadeiras, por onde passavam os varais, para transportar a mesa, ficavam presas à borda. Fez os varais de madeira de acácia e os revestiu de ouro para transportar a mesa. Fez também os utensílios para a mesa, os pratos e bandejas, as jarras e copos para as libações, tudo de ouro puro. O candelabro e as 7 lâmpadas. Fez o candelabro de ouro puro, todo de ouro martelado. O pedestal, a haste, cálices, botões e flores formavam uma só peça. Dos lados saíam 6 braços, 3 de cada lado. Cada braço tinha 3 cálices no formato de flor de amendoeira, com botão e flor, e 3 cálices com flor de amendoeira no outro lado, com botão e flor. Assim eram 6 braços saindo do candelabro. O candelabro tinha 4 cálices no formato de flor de amendoeira, com botão e flor. Um botão sobre os 2 primeiros braços que saíam do candelabro. Um botão sobre os 2 braços seguintes. E um botão sobre os 2 últimos braços. Assim eram feitos os 6 braços que saíam do candelabro. Os botões e os braços formavam uma só peça com o candelabro, e todo formava um só bloco de ouro martelado. Fez também 7 lâmpadas, e seus acendedores e apagadores eram de ouro puro. Usou 30 quilos de ouro puro para fazer um candelabro com seus acessórios. O altar do incenso, o óleo da unção e o incenso. Fez também de madeira de acácia um altar para queimar incenso. Era quadrado, tinha 50 centímetros de comprimento por 50 de largura, com 1 metro de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. Revestiu de ouro puro sua parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e fez ao redor um friso de ouro. Fez também 2 braçadeiras de ouro nos 2 lados, e por elas passavam os varais para transportar o altar. Os varais eram feitos de madeira e revestidos de ouro. Preparou também o óleo para a unção sagrada e o incenso perfumado, de acordo com a receita de perfumista. Êxodo 38. O altar dos holocaustos. Fez de madeira de acácia também o altar dos holocaustos. Era quadrado, tinha 2,5 metros de cada lado e 1,5 metro de altura. Dos seus 4 cantos fez chifres. Os chifres formavam uma só peça com o altar e o revestiu de bronze. Fez também todos os acessórios do altar, os recipientes para recolher cinzas, as pás, bacias, garfos e braseiros, tudo de bronze. Fez para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e a colocou abaixo da borda externa do altar, de modo que a grelha alcançava o meio do altar. Fundiu 4 braçadeiras nos 4 cantos da grelha de bronze, a fim de que
servissem de passagem para os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os revestiu de bronze. Passou os varais nas braçadeiras que estavam dos lados do altar, para poder transportá-lo. Fez de tábuas o altar oco. A bacia feita dos espelhos das mulheres. Fez uma bacia de bronze e sua base de bronze com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. O pátio. Fez assim o pátio. No lado do Negueb, lado sul do pátio, colocou 50 metros de cortinas de linho fino retorcido. As 20 colunas com os respectivos pedestais eram de bronze, e os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. No lado norte, colocou 50 metros de cortinas. As 20 colunas com os respectivos pedestais eram de bronze, e os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. No lado do mar, com 10 colunas e respectivos pedestais, colocou 25 metros de cortinas. Os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. No lado leste, cortinas de 25 metros. As cortinas deste lado da entrada eram de 7 metros e meio, com 3 colunas e respectivos pedestais. Do outro lado da entrada do pátio, colocou 7 metros e meio de cortinas em 3 colunas e respectivos pedestais. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho fino retorcido. Os pedestais das colunas eram de bronze, e os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. O revestimento dos capitéis era de prata, e todas as colunas do pátio tinham vergas de prata. A cortina da entrada do pátio era bordada e feita de púrpura e violeta, vermelha e escarlate, e de linho fino retorcido. Tinha 10 metros de comprimento por 2 metros e meio de altura, como as cortinas do pátio. Suas 4 colunas e respectivos pedestais eram de bronze, e os ganchos eram de prata. O revestimento dos capitéis e vergas também de prata. Todas as estacas que rodeavam o pátio da habitação eram de bronze. Prestação de contas do metal usado. São estas as despesas da construção da habitação do testemunho, registradas pelos levitas por ordem de Moisés e sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que Javé tinha ordenado a Moisés. Foi ajudado por Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, que era artesão, desenhista e bordador em púrpura violeta, vermelha e escarlate, e em linho fino. O total de ouro empregado na construção do santuário, ouro que veio das ofertas, foi de 878 quilos, de acordo com o peso padrão que está no santuário. A prata recolhida dos recenseados da comunidade foi de 3.018 quilos, ao peso padrão do santuário. Foram 5 gramas de prata, ao peso padrão do santuário, por pessoa com mais de 20 anos registrada no recenseamento, isto é, 603.500
550 homens adultos. Foram empregados 3.000 quilos de prata na fundição dos pedestais do santuário e do véu, à razão de 30 quilos por pedestal. Com os 18 quilos restantes foram feitos os ganchos e capitéis das colunas e as vergas. O bronze das ofertas pesou 2.124 quilos. Foi tudo empregado para fazer os pedestais da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze com a grelha de bronze e todos os acessórios do altar, os pedestais ao redor do pátio, os pedestais da entrada do pátio e todas as estacas ao redor do pátio. Êxodo 39. Vestes do sumo sacerdote e dos sacerdotes. Fizeram com púrpura violeta, vermelha e escarlate e com linho fino retorcido os ornamentos sagrados para atender no santuário. Do mesmo material fizeram as vestes sagradas para Arão, de acordo com o que Javé tinha ordenado a Moisés. O efode. Fizeram o efode de ouro, púrpura violeta, vermelha e escarlate e linho fino retorcido. Martelaram o ouro em lâminas finas e acortaram em tiras para trançá-las com a púrpura violeta, vermelha e escarlate, e com um linho fino retorcido, um trabalho artístico. Ele tinha 2 ombreiras unidas pelas extremidades. O cinto que ficava por cima para prender o efode formava uma única peça com ele e era da mesma confecção: ouro, púrpura violeta, vermelha e escarlate e linho fino retorcido, de acordo com o que Javé tinha ordenado a Moisés. Prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro e nelas gravaram, como num sinete, o nome dos filhos de Israel, e as colocaram sobre as ombreiras do efode, como memória dos filhos de Israel, de acordo com o que Javé tinha ordenado a Moisés. O peitoral do julgamento. Fizeram artisticamente o peitoral como o efode, bordado de ouro, de púrpura violeta, vermelha e escarlate, e de linho fino retorcido. Era quadrado e forrado, tinha 1 palmo de comprimento por 1 de largura. Colocaram nele engastes de pedras dispostos em 4 filas. Na primeira fila, uma sardônica, um topázio e uma esmeralda. Na segunda fila, um carbúnculo, uma safira e um diamante. Na terceira fila, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras eram guarnecidas de ouro nos seus engastes. Elas correspondiam às 12 tribos dos filhos de Israel. Cada pedra era gravada como um sinete, com o nome de cada uma das 12 tribos. Fizeram também para o peitoral correntes de ouro puro, trançadas como cordões, e também 2 engastes e 2 braçadeiras de ouro, e as fixaram nas extremidades do peitoral. Passaram as 2 correntes de ouro pelas 2 braçadeiras nas extremidades do peitoral. Nos 2 engastes, fixaram as 2 pontas das correntes e as colocaram nas ombreiras do efode, na parte da frente. Fizeram 2 braçadeiras de ouro e as colocaram nas 2 pontas inferiores do peitoral, junto ao efode. Fizeram também 2 braçadeiras de ouro
e as colocaram nas duas ombreiras do efode, na parte inferior dianteira, perto de sua juntura, sobre o cinto do efode. Juntaram o peitoral através de suas braçadeiras com as braçadeiras do efode, como um cordão de púrpura violeta, para que ficasse por cima do cinto do efode e não se desprendesse do efode, de acordo com o que Javé tinha ordenado a Moisés. O manto. Em seguida, fizeram um manto do efode. Era todo tecido de púrpura violeta. Havia uma abertura no meio do manto, como a abertura de um colete. A abertura tinha à sua volta uma barra para não desviar. Na sua parte inferior do manto, colocaram romãs de púrpura violeta, vermelha e escarlate, e de linho fino retorcido. Fizeram também campainhas de ouro e colocaram as campainhas entre as romãs. Havia uma campainha entremeada com uma romã em toda a volta, na parte inferior do manto, que se usava para atender, de acordo com o que Javé havia ordenado a Moisés. Vestes dos sacerdotes. Para Arão e seus filhos, fizeram também túnicas tecidas de linho fino, turbante e gorros com enfeites e calções de linho fino retorcido. O cinto era de linho fino retorcido, púrpura, violeta, vermelha e escarlate, de acordo com o que Javé tinha ordenado a Moisés. O diadema da consagração. Em seguida, fizeram de ouro puro a flor, diadema da santa consagração, e nela gravaram com o selo, consagrado a Javé. Amarraram a flor com um cordão de púrpura violeta, de modo que ficasse sobre o turbante, na parte da frente, de acordo com o que Javé tinha ordenado a Moisés. Desse modo, terminaram os trabalhos da habitação e da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo o que Javé havia ordenado a Moisés. Moisés recebe e abençoa as obras. Apresentaram a Moisés a habitação, a tenda e todos os seus acessórios, braçadeiras, tábuas, travessas, colunas e pedestais, a cobertura de pele de carneiro curtida, a cobertura de couro fino e o véu de cobertura, a arca do testemunho com os varais e o propiciatório, a mesa com seus utensílios e com os pães oferecidos a Deus, o candelabro de ouro puro com as lâmpadas em ordem, com seus acessórios e com o azeite para as lâmpadas, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o véu para a entrada da tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze, os varais com todos os seus acessórios, a bacia com o seu pedestal, as cortinas do pátio com as colunas e pedestais, o véu da entrada do pátio com as cordas e estacas e todos os utensílios para o serviço na habitação da tenda do encontro, as vestes sagradas para atender no santuário e as vestes sagradas para o sacerdote Arão e seus filhos exercerem o sacerdócio. Os filhos de Israel fizeram todos os trabalhos de acordo com o que Javé tinha ordenado a Moisés. Moisés examinou os trabalhos e viu que tinham feito tudo como Javé havia ordenado, e em seguida os abençoou. Êxodo 40. Ordem para montar e consagrar o santuário. Javé falou a Moisés: No dia 1º do primeiro mês,
levante a habitação da tenda do encontro. Coloque aí a arca do testemunho e a isole com um véu. Coloque a mesa e nela os pães. Coloque o candelabro e acenda as lâmpadas. Coloque o altar de ouro diante da arca do testemunho e pendure a cortina da entrada da habitação. Coloque o altar dos holocaustos diante da entrada da habitação da tenda do encontro. Coloque a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e depois a encha de água. Monte o pátio ao redor e a cortina na entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e passe a ungir a habitação e tudo o que está dentro dela. Consagre a habitação e seus utensílios, e tudo ficará consagrado. Unja o altar dos holocaustos e seus utensílios, e o altar ficará santíssimo. Unja a bacia e seu pedestal, consagrando-os. Consagração de Arão e seus filhos. Depois faça com que Arão e seus filhos se aproximem da entrada da tenda do encontro. Lave-os com água e depois vista Arão com as vestes sagradas. Unja-o e consagre-o para que exerça meu sacerdócio. Faça que os filhos dele se aproximem e vista-os com as túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que exerçam meu sacerdócio. A unção lhes conferirá o sacerdócio permanente por todas as suas gerações. Execução das ordens de Javé. Moisés fez tudo de acordo com o que Javé tinha ordenado. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, levantaram a habitação. Moisés levantou a habitação, colocou os pedestais, fixou as tábuas com as travessas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda sobre a habitação e colocou por cima a cobertura da tenda, de acordo com o que Javé lhe havia ordenado. Colocou o testemunho na arca, pôs os varais na arca e o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca na habitação e colocou a cortina do véu para isolar a arca do testemunho, de acordo com o que Javé havia ordenado a Moisés. Colocou a mesa na tenda do encontro, na parte norte da habitação e do lado de fora do véu, e ordenou sobre ela, em fileira, os pães diante de Javé, de acordo com o que Javé havia ordenado a Moisés. Colocou o candelabro na tenda do encontro, na parte sul da habitação, diante da mesa, e levantou as lâmpadas na presença de Javé, de acordo com o que Javé lhe havia ordenado. Colocou o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e em cima dele queimou o incenso aromático, de acordo com o que Javé havia ordenado a Moisés. Depois pendurou a cortina na entrada da habitação, pôs o altar dos holocaustos na entrada da habitação da tenda do encontro, e sobre ele ofereceu o holocausto e o outro sacrifício, de acordo com o que Javé havia ordenado a Moisés. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água para as abluções, com a qual Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando iam entrar na tenda do encontro ou quando iam se aproximar do altar. Lavavam-se de acordo com o que Javé havia ordenado a Moisés. Moisés levantou o pátio ao redor da habitação e do altar, e colocou a cortina na entrada do pátio. E assim Moisés terminou os trabalhos.
A glória de Javé no santuário. A nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Javé encheu a habitação. Moisés não pôde entrar na tenda do encontro, porque a nuvem tinha pousado sobre ela, e a glória de Javé enchia a habitação. A nuvem guia os filhos de Israel. Em todas as etapas da viagem, os filhos de Israel punham-se em movimento sempre que a nuvem se elevava acima da habitação. Se a nuvem não se elevava, também eles não partiam, enquanto ela não se elevasse. De dia a nuvem de Javé pousava sobre a habitação, e de noite havia dentro dela um fogo que era visto por todos os filhos de Israel durante todas as etapas da sua caminhada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenha uma boa noite, um bom descanso. Que Jesus esteja com você, te abençoando e te prepare para um novo dia que virá, uma nova chance de recomeçar, uma nova chance de seguir os caminhos de Deus e se entregar a Ele. Tenha uma boa noite, um bom descanso e até o próximo vídeo. Fique